Bom, hoje eu tomei coragem e resolvi então compartilhar um dos dias mais aterrorizantes com a experiência da violência doméstica. Isso aconteceu no Japão e poucas pessoas sabem disso, mas eu tenho várias histórias assim que foram bem marcantes, assim, bem amedrontadoras, assim, bastante traumáticas, né? Eu não sofri tanto a violência física, mas foi muito mental e emocional. E eu só consegui sair mesmo dessa história porque eu tive que fugir, eu fui até uma delegacia, fui para vários abrigos onde recebem essas mulheres, né, que sofrem. Então, assim, eu tenho muita história para contar. Mas eu vim compartilhar esse dia que foi bem, para mim foi bem assim forte, sabe? Foi numa noite, né, de verão no Japão e foi um dia que eu fui visitar o meu pai que estava de passeio no Japão. O meu ex, ele detestava a minha família, assim, quer dizer, ele não se dava bem com ninguém, mas ele não gostava da minha família e, portanto, eu não pude nem receber meu pai em casa. Então, só por isso já foi assim algo muito que doeu muito para mim. E ele ficou então hospedado na casa do meu primo, né? Porque o meu tio e o meu pai, eles estavam a passeio e acabaram ficando na casa do meu primo. Eu fui então, fui lá, né, à noite visitar o meu pai e geralmente o meu ex, ele voltava sempre depois da meia-noite. Então, eu tava assim meio que tranquila. E eu fui então visitar o meu pai, e quando foi umas 9 horas da noite, quando eu já estava realmente pensando em ir embora, eu recebo a ligação dele. E é sempre quando eu recebi a ligação, meu coração já palpitava, eu já entrava em desespero, né? Porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa. E ele começou então a gritar pelo telefone: onde você tá, onde você tá? E eu falei: eu tô aqui na casa do meu primo. E ele falou assim, e já começou a me xingar e falou assim, eu vou até aí, você vai ver o que vai acontecer. Você foi ver seu pai, né? Porque nem para isso você presta, né? Nem para respeitar o seu marido você presta. E então ele veio e eu né, já tinha vivido tantas outras coisas que eu falei, meu Deus, o que vai ser hoje, né? E eu saí então, a minha família na época não sabia o que estava acontecendo, eu não contava para ninguém. E eu peguei então, saí com o meu filho, na época ele tinha 5 anos, o meu filho mais velho. E quando eu entrei dentro do carro, o carro era do ambiente onde acontecia essa tortura mental e emocional. O meu filho, eu acho que ele desenvolveu uma coisa assim incrível, porque quando ele já escutava o grito do pai, né, as brigas, ele simplesmente desligava. Ele dormia assim, apagava mesmo. E eu olhava assim, agradecia muito por aquilo. Não sabia se era o anjo da guarda dele, o que era, mas ele realmente dormia profundamente nesses momentos. E então meu filho atrás, dormindo já, ele correndo assim, né? E ele começou a bater assim, ele sempre batia aqui assim na lateral da cabeça e chutes. E ele começou a gritar, porque era para eu estar em casa, não era para eu estar lá na casa, né, do meu primo. E, enfim, começou a gritar, ameaçar e a correr, porque é o que ele fazia. Era correr, muitas vezes não respeitava o sinal vermelho e ele corria e ele dizia, se acontecer alguma coisa com a gente, que a culpa era minha. E então ele falou assim, eu vou te largar na montanha, no Monte Fuji. E de onde nós estávamos, dava mais ou menos umas 2 horas e meia. E na estrada, correndo mesmo, mas correndo, ele começou a me ameaçar, começou a fazer toda aquela ameaça, né? E eu lá rezando, já chorando no carro, assim, calada, porque eu não podia falar nada, qualquer coisa que eu falasse,
era realmente para apanhar, ou, enfim. Apesar dele não bater assim no rosto para não deixar marcas, mas ele batia na lateral, enfim, começava a falar, a gritar muito. E então ele começou, eu nem sei se a gente foi pro Monte Fuji mesmo, ou se ele começou a subir uma montanha, mas depois de umas 2 horas de estrada, ele começou então, a gente começou a subir uma montanha. E subindo, a gente levou mais ou menos uns 20, 30 minutos de subida de carro. E começou a aparecer então várias placas de animais silvestres. E era verão, mas por causa da altitude começou a ficar frio, né? E estava chuviscando. Isso já era quase 00:30, já tinha adentrado a madrugada. E aí chegou num momento assim, que ele parou o carro, já estava assim, tava uma mata bem estreita, fechada mesmo, por isso que ele resolveu parar. E ele começou então a gritar para eu sair do carro. E eu não saía, segurava assim, né, o banco no banco, e eu não queria sair, porque eu tava morrendo de medo, né? Porque tinha a placa de cobra, enfim, de vários bichos ali. E ele falou: não, você vai ficar. Você vai ficar e que se lasque o que for acontecer com você. E aí ele, como eu não saía, mesmo ele me chutando, eu não saía, ele saiu do carro, abriu a porta e me arrancou de lá, assim, meio que me jogou no chão. Entrou no carro, eu desesperada, levantando, né? Como tava molhado o chão, então até escorreguei. E ele foi embora e me deixou num breu completo, assim. Comecei a chorar, rezar, enfim, desesperada, né? Nesse momento, assim, a gente fica tão... Porque tá tão mentalmente abalada, adoecida, que o medo toma conta, a impotência, a gente fica sem reação nenhuma, né? Se você começar a me julgar, né? Enfim. Então, depois de uns 15, 20 minutos, ele voltou. Depois de ter chorado muito já, tava até suja, né, de terra, porque eu tava realmente largada lá no chão. Ele voltou. Eu agradeci, porque o que eu poderia fazer? Eu só agradeci. E ele me levou de volta, a gente chegou em casa, já era umas 5 horas da manhã, eu acho, já estava assim clareando, e eu iria trabalhar depois de algumas horas. Esse foi um dos dias assim que mais realmente foi muito forte, assim, sabe? Foi bem marcante, assim, um medo tomou conta assim do meu corpo. Eu falei, meu Deus, o que, né? Porque dentro do carro eu não sabia que poderia acontecer um acidente. Tava fácil ali para acontecer, né? Porque ele ele burlava os sinais vermelhos e corria muito na ponte também. Então, assim, é algo muito assustador. E por que eu tô contando isso? Porque hoje, falar dessa história é como se eu estivesse contando uma história que nem é minha, parece, sabe? E uma vez eu escutei um professor falando que tudo que acontece com a gente é neutro. Mas o significado que a gente dá para aquilo é que faz toda a diferença. E na época, quando eu escutei isso, eu fiquei revoltada, porque eu fiquei por anos amargurando a raiva, o ódio, o ressentimento, me sentindo a vítima de tudo aquilo. Só que enquanto eu estava naquele espaço, eu só era um poço de amargura, eu só era um poço de negatividade.
Eu já não acreditava mais em pessoas, eu não acreditava mais em relacionamento, não acreditava. Assistiu, vai lá, pega a primeira parte, que senão você não vai entender nada. Enfim, então dando a continuidade aqui, eu era um poço de negatividade, né? De raiva, de ódio, de ressentimento. E a vida eu sempre busquei mesmo a evolução, a espiritualidade, e a vida foi me conduzindo então para algumas filosofias, né? Foi caindo várias coisas assim, né? Quando a gente pede, a coisa chega. E quando eu entendi que realmente tudo que acontece com a gente, inclusive abusos sexuais, você vai falar, nossa, como isso é algo neutro? Quando eu entendi isso, foi quando eu me libertei das emoções. Porque o que dá significado a qualquer coisa que você vive são as emoções. Então, se eu tô toda magoada, com raiva, com ódio, eu vou olhar a história com esse óculos. E é claro, você é a vítima, a coitada, a que sofreu, enfim. Só que esse nunca foi um lugar que eu desejei, sabe? Eu sempre busquei ser a dona da minha própria vida. Então, quando eu me libertei de todas essas emoções, a raiva, o ódio, a mágoa, enfim, todas as emoções que estavam atreladas a esse trauma, eu comecei a compreender várias outras coisas, o que estavam por trás daquele acontecimento. Então eu tinha vários padrões e que, né, de vítima, de aquela que foi abusada, né, os padrões familiares que a gente carrega, você quer acredite ou não, que a gente vai carregando, que a gente vai repetindo algumas histórias familiares, enfim, eu estava carregada, né, desse tipo de padrões que fizeram com que eu atraísse para viver essa dinâmica comigo. Então, no caso dele também, eu entendi que não era comigo, era na verdade com a mãe. Ele tinha muita raiva, mágoa da mãe, e no final das contas descontou em mim, né? Então, quando você começa a entender o que está por detrás das coisas que você vive, você fala, opa, eu já não quero mais isso, eu quero viver uma outra experiência, eu quero uma outra vida, né? Quando você começa a entender, aí sim você é a dona da sua própria vida, você está no comando da sua vida, porque você já não acaba sendo mais inconscientemente levada por esses padrões. Porque racionalmente eu queria ser feliz, porque eu amava aquele homem, eu realmente era apaixonada. Então, para mim foi muito frustrante todo aquele acontecimento, porque eu falei, não acredito mais no amor. Como que eu vou acreditar? Eu amei tanto e para acabar daquele jeito. Então, a gente começa a entender muita coisa quando se liberta das emoções. E não tem algo mais libertador do que você perdoar. Porque o perdão não é sobre liberar o outro. O perdão é liberar você, é liberar a gente daquele peso, porque é muito pesado sentir raiva, sentir mágoa, sentir ódio. Porque quem está sentindo somos nós. E quem sente isso no corpo, na mente e na emoção somos nós. Então é a gente que fica perturbada, é o corpo que fica enrijecido, sabe? Ou mesmo começa a desequilibrar o corpo por causa dessas emoções, porque sim, existe a relação, né? Os hormônios, quando a gente sente uma emoção negativa, o corpo ele libera endorfina, enfim, vários hormônios que vão acidificando, que vai adoecendo o nosso corpo. Então, quando a gente vai se libertando dessas emoções, você vai então encontrando esse espaço da neutralidade que eu achava assim um absurdo e que hoje para mim eu falo, meu Deus do céu, todo mundo deveria conhecer esse espaço, porque é aonde você consegue ter a maturidade, sabe? Seja emocional, espiritual, para você realmente começar a conduzir, ok, então, né? As emoções me levaram até esse espaço, agora eu decido. Quando eu me liberto das emoções, eu decido para onde vai. Então, foi algo incrível. Se você quiser conhecer, ela é uma técnica que vai te ajudar muito a liberar essas emoções. Existe o processo Pérola,
que é um produto, né, online, que ele já está gravado lá, já tem as conduções para esse exercício de liberação emocional, porque sim, não adianta você só ficar falando sobre isso, você precisa usar uma técnica que realmente libera essas emoções do seu corpo, do seu corpo mental, físico, emocional. Então existe essa técnica onde está tudo lá no processo Pérola. Se você tem interesse de se libertar e sentir paz, e ser, sabe assim, de se empoderar, de escolher a vida que você deseja, se liberta desses padrões, dessas emoções, que a sua vida vai ser outra. O link está lá na bio, processo Pérola. Eu te espero lá.